Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros e hoje a gente vai conversar sobre o texto 70 de Lao Tzu do Tao Te Ching. Tá um pouco escuro, né? Mas vai ter que ser assim mesmo, tá? Nesse texto, o Lao Tzu ele vai tratar de algumas coisas muito interessantes que vai dar para a gente relacionar muito bem com Vedanta. Né? Lao Tzu, né, no texto 70, ele diz o seguinte: as minhas palavras são bem fáceis de se compreender e também bem fáceis de se praticar. Porém, aqui na Terra, ninguém se preocupa de entendê-las. Ninguém as deseja praticar. As palavras possuem tradição e sabedoria. Toda obra possui um autor. Todo aquele que não possui o conhecimento não poderá conhecer o seu verdadeiro eu. São raros aqueles que conhecem a si mesmos, pois o eu é a maior de todas as riquezas. O sábio tem a roupagem modesta de um aldeão, mas oculta em seu interior a joia mais preciosa de todos. Bom, meus amigos, aqui Lao Tzu, ele fala, a gente assim, né, pode dizer que ele está falando da maior de todas as riquezas, né, o maior de todos os conhecimentos, o conhecimento mais avançado, vamos colocar assim, né, que uma pessoa pode vivenciar e revelar, né, de si mesmo. Fazendo um paralelo com a filosofia indiana, a base, né, da filosofia indiana vem dos Vedas, né? E a palavra Veda significa conhecimento. E a gente pode pensar o seguinte, quando a gente pensa em engenharia, em química, matemática, em medicina, em tecnologia, todos esses conhecimentos, né, eles melhoram a qualidade de vida das pessoas, muito. No entanto, mesmo com esses conhecimentos, as pessoas ainda sofrem, e muito. Se a gente pega os países mais avançados tecnologicamente, muitos deles possuem os maiores índices, né, vamos colocar assim, né, de depressão, de suicídio, mostrando que a população, né, as pessoas podem viver em uma sociedade altamente avançada tecnologicamente, cientificamente. No entanto, esse conhecimento, ele não elimina o sofrimento. E quando a gente pensa, qual que é a maior busca humana? Qual que é a meta suprema do ser humano? Quando a gente pensa, por que que as pessoas desejam, né? As pessoas desejam justamente porque o desejo é uma busca pela felicidade. A pessoa deseja porque ela não é satisfeita, ela não é realizada. E o desejo é sempre uma necessidade de se obter algo. Quando eu tiver esse algo, aí eu vou ser feliz. E por isso eu desejo. E por isso eu apego a essa coisa. E você pode desejar qualquer coisa. Você pode desejar uma casa, um carro, uma mulher, um homem, uma viagem, qualquer coisa. No final das contas, você sempre deseja porque você acredita que esse algo, essa coisa, vai lhe trazer uma certa satisfação ou felicidade, né? E o que que Vedanta vai falar? Por que que a palavra Veda significa conhecimento? A parte filosófica dos Vedas são as Upanishads, né? E as Upanishads, elas sempre ficam no final dos Vedas, no final dos livros dos Vedas, se encontra as Upanishads. Por isso que a filosofia indiana essencialmente é conhecida como Vedanta, Vedas mais Anta. Anta significa o final. Então é o final do conhecimento. E vai tratar o que significa. Até simbólico isso, né, meus amigos? Quando a gente fala assim, final do conhecimento. Qual que é o conhecimento mais avançado que um ser humano pode ter? O conhecimento mais avançado que um ser humano pode ter é o conhecimento que elimina o sofrimento. É o conhecimento que realmente
vai lhe colocar em contato com a felicidade suprema, com a realização, com o prazer e tudo mais. E segundo essas tradições, seja indiana, chinesa e tudo mais, isso que vai eliminar o sofrimento, peraí. Isso que vai eliminar o sofrimento é o conhecimento de nós mesmos, é o encontro de nós mesmos com a nossa própria natureza. Todas essas tradições vão dizer que a nossa natureza, aquilo que a gente realmente é a própria felicidade, é o próprio prazer, é a própria realização. E por isso que seja Patanjali, seja Krishna, seja Lao Tzu, seja Buda, qualquer um desses, essencialmente o método para entrar em contato com a sua natureza são a morte dos desejos e a morte do ego. A morte do desejo nunca é uma estagnação, mas é um encontro com a nossa própria natureza que traz paz. E a pessoa que vive em paz, ela continua agindo, né? Só que de um jeito diferente. Então, Vedanta, as Upanishads, elas vão tratar da relação do ser, do Atma com Brahma. Sempre essa relação, eles vão dizer que o Atma e Brahma são um só. Essa é a máxima de Vedanta, né? E Brahma, o que é Brahma? A gente pode pensar com a felicidade suprema, né? E essa é a nossa natureza. A nossa natureza é a própria felicidade. Por isso que Lao Tzu fala nesse texto que o sábio tem a roupagem modesta de um aldeão, mas carrega em seu interior a joia mais preciosa, né? Ele tem a própria felicidade, por isso ele não precisa desejar nada, porque ele está em contato com a própria felicidade, ele vive a própria felicidade, né? E isso é a riqueza divina, né, que o sábio carrega em seu interior, né? O comentário, meus amigos, da tradução do livro, né, sobre esse texto diz o seguinte: a verdadeira sabedoria é algo muito simples de se compreender e também de ser vivida. Porém, devido a essa simplicidade, a humanidade de hoje não consegue vivenciá-la. Tudo se tornou altamente complexo: os computadores, os cursos universitários, eletrônica, engenharia, alta intelectualidade. Ninguém mais consegue enxergar o grande no simples. Ser simples é sinônimo de tolice. Em uma sociedade onde o mundo exterior tornou-se altamente complexo, o homem vive consumido por seus edifícios, pelo trânsito caótico e por equações complexas de sua matemática. Ele pensa que sabe, por isso despreza o simples e desconhece totalmente as coisas da alma, do espírito e de seu interior. Por isso é muito raro um verdadeiro sábio nos dias de hoje. Por isso é muito raro aquele que encontra a si mesmo. Quem hoje se preocupa com o seu eu, né? Então, meus amigos, eu vou finalizar por aqui, que já tá bem escuro, né? Tá preto aí, né? Namastê a todos, muita paz e até mais um próximo encontro. Sempre lembrando que a maior de todas as riquezas está dentro de si próprio. O êxtase supremo, o prazer supremo, a paz inquebrável está dentro de cada um de nós. E essa é a jornada divina, é o encontro de nós mesmos com nós mesmos. Namastê a todos.